Neste vídeo, investigamos os hititas, origem na Anatólia, expansão, relações com o Egito e a Síria e as causas do colapso por volta de 1200 a.C. Vamos situar Hattusa no mapa, explicar como as tábuas cuneiformes foram decifradas e reunir indícios arqueológicos e ambientais. Os hititas formaram um estado no planalto da Anatólia, atual Turquia Central, entre 1650 e 1200 a.C., com capital em Hattusa, também chamada Boğazköy. Controlavam rotas entre Egeu, Síria e Mesopotâmia. A posição trouxe riqueza e guerra. A partir dessa geografia, entendemos por que a diplomacia, a logística e a lei foram pilares do poder hitita. Viajantes do século XIX descreveram ruínas monumentais em Boğazköy. No início do século XX, Hugo Winkler e Theodor Macready escavaram arquivos com milhares de tábuas de argila. Ali estavam nomes de reis, cartas e leis. Cruzando esses textos com cerâmica, metalurgia e traçado urbano, pesquisadores reconstruíram a sequência política do Império. Em 1915, Bedřich Hrozny percebeu que a língua dos hititas era indo-europeia. Uma frase simples sobre pão e água deu a chave da gramática. A leitura das tábuas abriu cartas entre corte e vassalos, tratados, orações e inventários. Com isso foi possível datar reinados, rastrear campanhas e compreender o funcionamento administrativo do Estado. O império era dirigido por um grande rei, com rainha, príncipes e conselho. Cidades e reinos vassalos, sobretudo na Síria, juravam obediência. A estabilidade dependia de juramentos, casamentos dinásticos e redistribuição de grãos e bens. Quando a rede de suprimentos falhava, alianças se desgastavam e o centro precisava intervir com diplomacia ou com tropas. As tábuas registram impostos, trabalho compulsório, multas e compensações. As leis hititas tratam de propriedade, danos, animais e família com tom pragmático. Palácios e templos geriam armazéns de grãos, metais e tecidos. Oficinas abasteciam exército e elite. Agricultura de sequeiro, criação de gado e caravanas sustentavam a máquina estatal. Os exércitos operavam com carros de guerra leves, infantaria de apoio e bom uso do terreno. O diferencial não era apenas a arma, mas a logística. Estradas, depósitos, mensageiros e manutenção de equipamentos. A metalurgia do ferro nesse período é debatida. O seguro é que dominaram o bronze e a capacidade de repor material em campanhas prolongadas. No século XIV a.C., Shuppiluliuma I reorganizou o norte da Síria. Mitanni perdeu espaço, cidades como Alepo mudaram de mãos e vassalos foram instalados sob juramento. A expansão colocou os hititas em choque com o Egito, que disputava a mesma região. O equilíbrio exigiu negociações constantes com reis locais e resposta rápida a traições. Por volta de 1274 a.C., exércitos de Ramsés II enfrentaram os hititas perto de Kadesh. Militarmente, o resultado foi inconclusivo, apesar da propaganda egípcia. O importante veio depois. Um tratado de paz e auxílio mútuo selou a relação entre os impérios. O documento, preservado em cópias, regula extradição, alianças e juramentos sob deuses. Os hititas integravam deuses locais ao panteão estatal. Templos eram centros de culto e de gestão econômica. Rituais incluíam sacrifícios, procissões e consultas oraculares para decisões políticas. A rocha santuário de Yazilikaya exibe procissões de deuses talhados, possivelmente ligadas a calendário e legitimação do rei, reforçando coesão interna. Hattusa tinha muralhas extensas, portais monumentais, bairros residenciais, oficinas e grandes templos. Túneis e vias ligavam setores. As casas variavam de tamanho, refletindo status. Água, armazenamento e circulação foram planejados para o relevo. Em prosperidade, a cidade se expandia. Em crise, setores eram reduzidos ou abandonados. Arquivos palacianos guardavam cartas de vassalos, relatórios de fronteira, listas de oferendas e decisões judiciais. O Estado monitorava rotas, tributos e movimentação de tropas. Oráculos eram consultados como apoio, não como substituto de planejamento. A tomada de decisão combinava informação administrativa, rituais e cálculo político. Sucessões conturbadas,
Príncipes rivais e governadores ambiciosos criavam tensões. Vassalos sírios mudavam de lado conforme o vento político. Cada defeção exigia operação cara. Sem grãos e carros disponíveis, a punição atrasava e a imagem do centro enfraquecia. Em impérios, percepção de força pesa tanto quanto poder real. Além do Egito, a Assíria crescia. Tribos de montanha e cidades sírias buscavam autonomia. Estudos ambientais sugerem redução de chuvas na virada para 1200 a.C., afetando colheitas e rebanhos. Menos excedente significava menos pagamento a soldados e artesãos. O ciclo de redistribuição sofreu e palácios ficaram vulneráveis. Inscrições egípcias mencionam grupos marítimos atacando portos do Levante. Mesmo sem invadir a Anatólia diretamente, eles podiam cortar rotas de madeira, cobre e estanho. O problema central foi a soma de interrupções. Sem navios, caravanas e aliados confiáveis, um império de longa distância perde a razão de existir. Conectar regiões. Arqueólogos observam, em várias áreas do Mediterrâneo Oriental, sinais simultâneos de incêndio, abandono e deslocamento. Não há causa única. Secas prolongadas, guerras e decisões tardias convergiram. Em Hattusa, camadas de queima são seguidas por vazio. O centro administrativo parou e a capital perdeu a função que articulava o sistema. Depósitos esvaziados, casas sem reparo e templos com uso final intenso indicam retirada, não extermínio total. Parte da população migrou ou foi absorvida por novos poderes. Quando os arquivos cessam, a burocracia parou. Sem registros, ordens não circulam. Sem ordens, o Estado se dissolve. O fim foi um processo, não um único dia. Após o colapso, reinos neo-hititas floresceram na Síria e no sudeste da Anatólia, entre os séculos XII e VIII a.C. Usaram luvita e hieroglífico e mantiveram arte típica em estelas e portais. Eram potências menores, pressionadas por arameus e pela Assíria. Resistiram por séculos até serem absorvidas, preservando parte do legado. Os hititas sumiram do mapa popular por falta de tradição literária contínua e por atenção escolar voltada a Egito, Grécia e Roma. A partir do século XX, escavações e decifração recolocaram o império no quadro. Na academia, sua importância nunca foi pequena. Para o grande público, o silêncio foi maior. Este vídeo ajuda a corrigir o vácuo. Shupilululiuma I expandiu o poder na Síria. Muwatalli II moveu a capital temporariamente e enfrentou Ramsés II. Hattusili III consolidou a paz com o Egito. Tudhaliya IV reorganizou cultos e obras. Do lado egípcio, Ramsés II moldou a memória de Kadesh. Puduhepa, grande rainha, atuou na diplomacia e na religião estatal. Puduhepa aparece em selos e cartas negociando casamento dinástico e garantias do tratado com o Egito. Também promoveu a organização do panteão, integrando cultos regionais. Sua atuação ilustra a divisão de papéis na corte e como a autoridade feminina tinha espaço político. Em tempos tensos, essa rede ajudava a manter a máquina ativa. As leis hititas, preservadas em versões sucessivas, priorizam compensações. Há multas por danos, regras sobre escravidão, gado, terras e família. Em comparação com códigos mesopotâmicos, o tom é prático e ajustável. O objetivo parece ser estabilidade social e fiscal. Justiça, aqui, é ferramenta administrativa de baixo custo. Palácios e templos centralizavam coleta e redistribuição de grãos. Armazenamento exigia controle de umidade e vigilância. Em anos ruins, a pressão aumentava porque todos dependiam do mesmo estoque. Estradas, guardas e escribas eram elos da mesma corrente. Quando um falhava, o sistema inteiro acusava o golpe. Portais com leões e esfinges comunicavam poder. Relevos mostravam reis em postura ritual, unindo cidade, monarquia e deuses. A linguagem visual reforçava a hierarquia e continuidade. Em momentos de crise, a manutenção desses símbolos enfraquece e a obediência vacila. Iconografia não é enfeite, é parte do mecanismo político. Linha do tempo resumida. Formação do Reino Antigo por volta de 1650 a.C., expansão e Império Médio. Apogeu no século XIII a.C., tratado com o Egito após Kadesh.
Em seguida, tensões internas e externas. Colapso por volta de 1200 a.C. Continuidade fragmentada em reinos neo-hititas até a incorporação assíria nos séculos 9 e 8 a.C. Para explicar causas, cruzamos conjuntos independentes, textos com pedidos de ajuda, camadas de incêndio ou abandono, e dados ambientais sobre secas. A convergência sustenta a tese de colapso sistêmico. Evitamos culpado único porque a evidência aponta para redes interligadas falhando quase ao mesmo tempo. Kadesh foi batalha de grande escala, porém sem vencedor absoluto. Ramsés II narrou feitos heróicos. Os hititas, por sua vez, mantiveram a cidade fora do controle egípcio. O tratado posterior indica reconhecimento de limites e interesse em estabilizar fronteiras e rotas. A lição é pragmática. Diplomacia reduz custos de guerra. Cerâmicas locais e importadas revelam trocas. Selos e tabletes indicam burocracia intensa. Ferramentas e moldes mostram produção padronizada. Sítios satélites apontam oficinas ligadas à capital. A malha econômica ia além da conquista. Quanto maior a rede, maior a exposição a choques externos e a falhas internas. Os hititas absorviam deuses de povos vizinhos, listando cultos por cidades. Isso facilitava governar regiões diversas. Rituais pediam prosperidade, cura e proteção militar. Em decisões críticas, o oráculo era consultado, mas nunca isolado do planejamento. O registro mostra negociação e ajustes quando os sinais contrariavam expectativas. O traçado da capital acompanha o relevo, com setores altos para muralhas e portos monumentais. O grande templo agregava depósitos e oficinas. Casas com pátios internos sugerem usos múltiplos. Quando armazéns esvaziam e reparos cessam, a malha urbana perde função. A cidade espelha a saúde do Estado com precisão. Com o centro administrativo paralisado, vassalos se desprendem, mercadores buscam novos circuitos e artesãos migram. O colapso não elimina pessoas, desfaz conexões. Depois de 1200 a.C., multiplicam-se poderes locais menores. A paisagem política muda de império para mosaico, até a expansão assíria voltar a unificar a região. Carquemis e outros reinos mantiveram tradições, inscrições e arte. O luvita hieroglífico aparece em portais e estelas. Relações com arameus, fenícios e a Assíria moldaram o período. A absorção entre os séculos 9 e 8 a.C. encerra a trajetória política, mas elementos culturais seguiram influentes em estilos e práticas regionais. Estudar os hititas revela como estados sustentam coesão, como diplomacias evitam guerras dispendiosas e como redes longas ficam vulneráveis a choques climáticos e políticos. Ao recolocar o império no centro da narrativa, ampliamos o quadro do Oriente Próximo e ganhamos referências para interpretar crises sistêmicas atuais. Pontos abertos permanecem. Detalhes de campanhas, cronologia fina de certos reinados e o papel de grupos periféricos. Novas leituras de tábuas e estudos ambientais podem ajustar datas e interpretações. A incerteza faz parte do método histórico e orienta escavações e análises futuras. Recapitulando. Origem Anatólia, administração central e vassalos, expansão sob Shuppiluliuma Pirmi, confronto com o Egito e tratado, religião integradora, economia de redistribuição, pressões internas e externas, secas prováveis, redes comerciais afetadas, incêndio e abandono em Hattusa, continuidade neo-hitita e redescoberta moderna. Os hititas não desapareceram de um golpe só. O império cedeu porque fatores climáticos, políticos e econômicos se acumularam. O legado, porém, ficou nas tábuas, nas pedras e nos reinos posteriores. Qual aspecto você quer aprofundar em um próximo vídeo? Diplomacia com o Egito, logística militar ou as evidências ambientais do colapso?